Olá, queridos alunos, queridas alunas, todos bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma videoaula e o conteúdo que vamos falar hoje é a narrativa e seus elementos. Eu sou a professora Janaína Souza e estaremos juntos para aprendermos mais um pouquinho sobre esse conteúdo. O conteúdo que vamos estudar hoje está lá no seu roteiro, no seu caderno Caminhos de Aprendizagens, nas páginas 12 e 13. E aqui nós vamos aprofundar mais um pouquinho. Para começarmos a aula de hoje, eu tenho uma pergunta. Vocês sabem o que é uma narrativa? Nossa, já estou vendo a resposta. E senta que lá vem história, né, prof? Isso mesmo, queridos. Narrativas são histórias. Acertaram. Então podemos continuar. Então, narrativa é um tipo textual ou tipologia textual que diz respeito ao ato de narrar, de contar história, de expor fatos. Certamente vocês já ouviram, produziram, leram várias narrativas, várias histórias. Estou certa? Bom, e as narrativas, para serem construídas, elas utilizam as modalidades da linguagem, que nós já vimos numa aula passada também. As linguagens verbal, que pode ser escrita ou falada, não verbal, e a linguagem mista, que unifica a verbal e a não verbal. Lembram disso? Pois bem, a partir disso, nós temos uma outra importante informação sobre as narrativas. As narrativas estão presentes nos diferentes gêneros textuais. Vocês conseguem me dar exemplos? Olha, já estou vendo, tirinhas e contos de fada. Isso mesmo, contos de mistério e fábulas. Excelente, vocês entenderam que as diferentes maneiras de narrar um fato aparecem em diferentes gêneros textuais. Me deram ótimos exemplos e além desses existem outros exemplos, certo? Então, pelos ótimos exemplos que nós vimos, podemos concluir que toda vez que está sendo contada uma história, narrado um acontecimento, nós construímos narrativas. Então, elas estão desde um livro de romance com mais de 200 páginas até um quadrinho de uma história em quadrinhos, ou naquela conversa de WhatsApp que você fez com seu amigo para contar o babado do último final de semana. Pois bem, por todas essas reflexões que fizemos até aqui e as conclusões que chegamos de que, por exemplo, as narrativas estão presentes nos diferentes gêneros textuais, fica uma pergunta. O que há então de comum entre esses diferentes gêneros que determina que nele está sendo contada uma história? Vamos descobrir? Aceita esse desafio? Já que aceitaram o desafio, bem-vindos, vocês são os meus alunos investigadores. Vamos iniciar uma missão secreta. Acesso permitido, estão dentro, vamos lá? Já que estão dentro da missão, vamos lá. A primeira missão de hoje é: vocês têm que ajudar a professora a descobrir o que há de comum entre os diferentes gêneros textuais que narram uma história. E não se esqueçam que é uma missão secreta e muito importante. Então, essa missão envolve uma leitura atenta dos textos que nós vamos analisar agora e a análise de todas as informações que eles contêm. Já iniciamos a nossa missão. E iniciamos por um texto não verbal. Há apenas uma imagem. O que está presente nesta imagem? Vamos analisar? Temos uma princesa, um castelo, um dragão, um cavalheiro e seu cavalo. Tudo isso sobre uma página de um livro aberto. Bom, esses elementos são bastante importantes e devem realmente nos indicar alguma coisa na narrativa. Vamos anotá-los? Seguindo na missão, temos agora um outro texto, é uma tirinha. E antes de entendermos essa tirinha, parece que tem uma mensagem, uma legenda, indicando o que aconteceu no capítulo anterior. Diz assim: no capítulo anterior, Caramelo Astolfo havia se afastado de Brigitte e Verônica. Então essa tirinha vai falar de Caramelo Astolfo e Brigitte e Verônica. Vamos ver o que acontece?
Bom, Caramelo Astolfo começa sua fala. Brigitte, para de bobeira e vamos brincar. Ó, vou derramar esse saleiro todo em cima de mim. Ele estava querendo chamar a atenção dela, né? Brigitte, aceite essa tentativa desesperada de conseguir o seu perdão. E aí ele leva um buquê de flores para Brigitte. Parece que conseguiu reconquistar Brigitte, porque ela diz: Caramelo, pela primeira vez você está sendo capaz de um ato gentil. Ao perceber que já havia reconquistado Brigitte, Caramelo diz: ótimo, estamos bem de novo. Posso comer as flores agora? Ou seja, parece que o nosso amiguinho estragou tudo novamente. Enfim. Bom, tomara que Caramelo consiga se resolver com a Brigitte, mas nós temos que continuar a nossa missão. E agora nós temos um outro texto para analisarmos. Um texto bem pequenininho. Na verdade, é um microconto. E esse microconto foi escrito por Lídia Fagundes Telles, uma importante escritora brasileira. O título dele é Confissão. E ele fala o seguinte: fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Interessante esse texto, não é mesmo? Embora pequenininho, ele traz algumas informações que são importantes para a nossa investigação. Ele possui elementos que devemos registrar. Inclusive, nossa missão está terminando. Já analisamos os 3 textos e eu vou dividir com vocês algumas informações que eu anotei, para que depois vocês me mandem as que vocês anotaram. Essas foram as anotações que eu fiz durante a nossa investigação. Eu percebi que os textos que nós analisamos tinham histórias que estavam sendo narradas. E essas narrações ocorriam sempre em um determinado lugar, em um determinado momento e envolviam determinados seres. Percebi que esses eram elementos comuns entre os textos. Então, eu resolvi registrá-los. E vocês? Quais foram os registros que fizeram? Nossa, vocês foram demais! Acabei de receber o documento com a descoberta de vocês durante a investigação. Vocês descobriram que os elementos comuns em textos narrativos são enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Perfeito! Essa missão realmente foi muito bem sucedida. Bom, como eu falei, excelente! Chegamos ao final de nossa investigação. Nossa primeira missão foi concluída com muito sucesso. E agora que nós já temos os resultados da nossa investigação, nós vamos aprofundar um pouco mais em cada um dos elementos da narrativa, porque depois nós vamos fazer uma segunda missão e também compartilhar com o restante da turma. Bom, agora que já sabemos que a narrativa é uma história e que ela possui alguns elementos principais, nós vamos falar de cada um desses elementos. O primeiro que nós descobrimos é o enredo. Enredo são as ações, os acontecimentos que vão sendo narrados e que constroem a trama da narrativa. Vamos lembrar, por exemplo, o que aconteceu na tirinha de Caramelo e Brigitte? Estão lembrados? Vamos relembrar o enredo da tirinha? No capítulo anterior, Caramelo e Brigitte tinham brigado. Neste capítulo, Caramelo estava tentando reconquistar a amiga. Para isso, ele traçou algumas estratégias, algumas ações. Primeiro, ele ameaçou jogar sal nele mesmo. Depois, mais inteligente, ele resolveu oferecer um buquê de flores para a amiga. Nisso, ele conseguiu reconquistar o coração dela, até que no final, ele estragou tudo novamente. Bom, aquela sucessão de ações e acontecimentos corresponde então ao enredo. Agora nós vamos falar de um outro elemento, personagens. Personagens são elementos que atuam na narrativa, participando dos acontecimentos. Podem ser pessoas, animais, objetos, locais, enfim, uma infinidade de seres. Bom, então vimos que não há história sem personagens. E aí existem tipos diferentes de personagens. Por exemplo, protagonistas e antagonistas, que são as personagens principais. O protagonista geralmente tenta fazer com que as coisas deem certo. E o antagonista tenta atrapalhar
o protagonista. Além deles, existem os coadjuvantes, que são secundários. E todas as personagens contribuem para que o enredo se desenvolva. Então, a história só acontece com a existência deles. Agora, pensando, por exemplo, nessa imagem, nós temos aqui algumas personagens. Quais vocês destacariam como protagonistas, antagonistas e secundários? Além do enredo das personagens, nós temos um elemento muito importante, que é o tempo. O tempo é um dos elementos essenciais na narrativa, pois ele indica a sequência e a duração dos acontecimentos da história. O tempo em uma narrativa pode ser tempo cronológico, que é aquele marcado pelo relógio mesmo, de fato, que acompanha as horas, os minutos, segundos, e também acompanha o calendário, dias, meses, anos, séculos, né? Ou pode ser o tempo psicológico, que é marcado pelas memórias vividas pelas personagens. Outro elemento importante em um texto narrativo é o espaço. O espaço é o local onde ocorrem os fatos narrados. Nos textos que nós investigamos, nós tínhamos um castelo e o seu jardim, nós tínhamos um jardim onde os bichinhos estavam, nós tínhamos um mar. Eu coloquei aqui a imagem de um castelo mal assombrado, uma praia paradisíaca e uma escola. Em todos esses ambientes podem ocorrer narrativas. E fechando os principais elementos da narrativa, nós temos o narrador. O narrador é aquele que narra a história, que conta a história. E sabemos também que uma narrativa ela pode ser tanto oral, falada, uma conversa, por exemplo, em que eu vou contar para vocês como foi o meu último final de semana, ou um livro de um romance com muitas páginas, ou apenas uma tirinha, não é mesmo? Bom, nós vimos que o narrador é bastante importante, não é? Porque é ele que conta a história. Ele pode aparecer na história de 3 maneiras diferentes. Ele pode ser um narrador personagem, porque ele participa da história, então ele conta essa história em primeira pessoa. Por exemplo, ele está vivenciando os fatos. Então, ele vai relatar do ponto de vista dele, em primeira pessoa. O segundo tipo é o narrador observador. O narrador observador, ele apenas observa o que está acontecendo na história com as personagens e narra essas situações. Ele é, portanto, o narrador em terceira pessoa, porque ele vai contar a história do que o outro, né, do que a personagem está vivenciando. O terceiro tipo é o narrador onisciente. Onisciente quer dizer que tudo sabe. Geralmente esse narrador ele aparece em terceira pessoa, mas ele sabe de tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer com as personagens. É como se ele fosse o próprio Deus das personagens. Ele deixa transparecer que ele é o próprio criador delas. Algumas vezes ele se confunde até com a primeira pessoa, de tanto que ele sabe da. Nos textos lidos, nós temos exemplos da presença do narrador. Na tirinha, ele aparece lá na legenda, quando fala: no capítulo anterior, Caramelo Astolfo havia se afastado de Brigitte e Verônica. Nesse caso, é o narrador observador, narrador em terceira pessoa, pois ele está narrando os fatos vividos pelas personagens. Não podemos dizer se ele é onisciente, porque não temos informações suficientes. No texto da Lídia Fagundes Telles, nós temos a informação: fui me confessar ao mar. Nesse trecho, nós percebemos a narradora personagem, porque ela está mencionando uma ação que ela mesma está vivendo. Narração em primeira pessoa. E antes de me despedir, eu deixo para vocês mais uma missão. Perceberam que nós não falamos do narrador do texto não verbal? Pois é, porque você será esse narrador. Então, agora é a sua vez. Defina quem serão os protagonistas, antagonistas, criem um enredo, os nomes, enfim, divirtam-se.
Eu fico pensando aqui, será que o dragão será o mocinho da sua história? Nossa, fiquei até curiosa agora para saber qual será o final da sua história. Bom, mas por hoje é só. Bons estudos, soltem a imaginação. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!